uma pergunta. O que está acontecendo? Hoje você deve estar me perguntando: Geraldo Luiz, quem é que você vai entrevistar? Eu vou entrevistar uma pessoa que você conhece muito bem. Aliás, eu espero que você conheça. Aliás, você conhece essa pessoa já há bastante tempo. E eu vou perguntar tudo para essa pessoa que você conhece, mas eu quero ver se essa pessoa que você conhece vai ter coragem de responder aquilo que eu vou perguntar. Mas, Geraldo, eu conheço muito bem essa pessoa. Conhece, ó. Conhece pra caramba. Mas porque eu convivo com ela, eu vejo ela, você vê ela todos os dias. Você encontra essa pessoa todos os dias. Hoje eu vou fazer algumas perguntas sobre uma tragédia e uma mulher que era para estar entre nós, mas que ficou conhecida no Brasil e no mundo como uma brasileira que foi arremessada a 40 metros de altura de uma ponte chamada Ponte do Esqueleto em Limeira, no interior do estado de São Paulo, de uma prática chamada esportiva, arremessada, só que sem cordas. Um caso que nos chocou. Mas nesse país, onde todas as mudanças foram passadas, todas as mudanças que aconteceram, elas demoraram e muitas pessoas tiveram que morrer. Mudanças que foram passadas a sangue. A pessoa que eu vou entrevistar agora, você conhece muito bem. Essa pessoa é você. Vamos lá. Um sábado de manhã, Ponte do Esqueleto, Limeira, uma cidade de 300 mil habitantes, capital nacional da semijoia, uma cidade que eu conheço muito bem, porque eu vim de lá, nasci lá. Conheço essa Ponte do Esqueleto da época que eu era repórter policial. O pessoal já pulava de lá, outras tragédias aconteceram lá. Uma ponte que foi desativada, mas que sempre abrigou e recebeu gente que adora desafiar o perigo. A Ponte do Esqueleto ela já existe há muito tempo, Limeira. Já tivemos outras mortes, outros acidentes, mas naquele sábado de manhã, 7h30, hoje as nossas vidas elas são filmadas em tempo real. Todos têm o celular que filma, tudo é filmado. Uma festa filmada, tudo não passa despercebido hoje e tudo vira filme. Tudo vai para a internet, tudo é postado. A garota que pagou R$180 dava aula de educação, era formada em educação física, dava aula numa academia na cidade de Cotia. Encontrou a morte quando 3 que acreditaram ser instrutores ergueram ela e arremessaram ela dessa ponte do esqueleto. Só esqueceram de colocar a corda. Mas existe um lado que poucas pessoas, talvez agora sim, mas se perguntaram. Vamos lá. Nós andamos tão despercebidos, a gente não olha mais nada, não presta atenção mais em nada, porque naquela ponte do esqueleto tinha muitos espectadores. Naquela ponte tinha as pessoas que já tinham pulado, as pessoas que iam pular, os tais instrutores, gente que só estava como companhia, que não ia pular porque tem medo, mas foi junto. Vamos lá dizer que naquela manhã, 10 pessoas ou mais estavam lá. Estavam naquela ponte, quem já tinha pulado, quem estava prestes a pular, familiares. Vamos lá, 10 pessoas. Aí, de repente, Maria Eduarda colocam nas mãos dela uma câmera
Você imagina, ó, sua vez agora, sua vez. Tá, sua vez o quê? Sua vez de pular. Tá bom, vou pular, altura, nunca fiz isso. Tá bom, vai pular. Cadê o cinto? Não colocaram o cinto em mim? Cadê a corda? Já colocou aqui o equipamento de segurança? Ninguém perguntou. Os 3 da empresa, os 3 instrutores, nenhum deles, não preciso aqui ficar falando, nenhum deles já teve, olha, e aqui, gente, o cara acorda, esqueceu. Por que os 3 esqueceram? Colocaram na mão dela, ela não percebeu, pelo medo, pelo estresse, por acreditar, por confiar, não percebeu que não tinham colocado nela uma corda. Minutos antes, ela posta segurando os ingressos e colocando. Quem foi o louco ainda que me trouxe aqui? Sabia do perigo, sabia que não devia estar tão calma, porque ninguém fica calmo sabendo que vai pular de um precipício. Mínimo de medo você vai ter. O medo nos dá o quê? Desconfiança. O medo nos causa o quê? Insegurança. O medo de, ó, aí, tá bem seguro. Ó, amarrou bem. E aqui, ó. Eu me lembro, quando eu fui fazer um rapel no prédio aqui de São Paulo, na época ainda do Balanço Geral, eu demorei mais pelo medo de quase que brigar com os bombeiros, instrutores lá da época, para saber se estava... Quando eu fui em Brotas, para descer uma cachoeira, eu me lembro, demorei mais para ver se... Ó, tá seguro mesmo, ó. Quando eu fui pular de paraquedas, o avião precisou retornar de novo. E eu pulei junto com o instrutor, falei, está seguro? E é aqui, não estou preparado aqui ainda. Ó, tá tudo certo aqui. Não, Geraldo, chega. O medo nos faz nos fiscalizar de, ó, tá tudo bem aqui, ó. Como que a Maria Eduarda não percebeu isso? Aqueles instrutores que já tinham feito meia hora antes um salto e que já estavam acostumados a fazer outros saltos, colocaram a menina no alto e não viram, nenhum dos 3 viu que não tinha, que a corda não tinha. Como que não viram? Como que não perceberam? Vamos agora aos espectadores, as pessoas que estavam lá na ponte do esqueleto. No mínimo 10, entre o noivo e todo mundo. Aí todo mundo com o quê? Celular nas mãos. Mesmo com o celular nas mãos, você filma aquilo que você está vendo. Peraí, vou filmar você, estou vendo você, então. Como que ninguém dessas pessoas que estava filmando, e como que ninguém daqueles que não estavam filmando, mas que certamente duas, vamos lá, que não estavam filmando, mas que estavam vendo. Olha, agora a moça vai saltar, hein? Nenhuma pessoa, nenhuma, eu estou falando de um grupo de pessoas, de 10, 12 pessoas, nenhuma conseguiu ter observação de que, gente, ergueu, vamos lá, mas até então não tinha visto a corda, concordo. Mas na hora que pegam ela, a primeira coisa que eu vi no vídeo da tragédia, a primeira coisa, sem ler, sabendo da morte, mas sem ler a manchete, o título da... Eu falei, cara, eu olhei a primeira coisa e eu vi a câmera na mão dela. Segundo ela, eu falei, cadê a corda? Das pessoas que estavam lá, para um salto, as pessoas ficam temerosas. E a primeira coisa que vai, a pessoa que vai saltar, ó, dá uma olhada, a corda está nela. Porque vai ser um salto. Até quem não iria saltar, fica na expectativa de, olha, mais uma pessoa que vai saltar, olha lá, é uma mulher, olha um cara. Como que ocorreu uma cegueira coletiva de nenhuma dessas 12, 14 ou o que for, pessoas gritar e falar, acorda! A pergunta, será que essa pergunta é muito forte? Ninguém fez. Será que realmente ninguém viu
mas na hora, não por maldade, pelo amor de Deus, mas será que na hora alguém não viu? Mas nós estamos tão no automático, tão que a gente deixou de perceber o óbvio. Deixamos de olhar olhando. Como que nenhuma dessas pessoas conseguiu ver. Uma, estou falando uma. Principalmente quando ergueram ela, que deu para ver que nada estava amarrado nessa moça. Não é um mistério isso, de entender, de buscar uma resposta, de como que tantas pessoas que ficaram filmando, só filmando, comprovadamente, só filmaram, não estavam olhando. Filmaram, porque queriam ter aquilo filmado. A tragédia de Maria Eduarda, que agora, de uma forma, parabéns à Polícia Civil de Limeira, que de uma forma exemplar está trabalhando, prendendo e descobrindo todo mundo. Mas existe essa pergunta que ninguém fez. Nós andamos tão distraídos, tão perdidos de não prestar atenção. É a mesma coisa quando você chama um elevador. Quando você está num edifício, presta atenção. Você aperta o elevador. Hoje as pessoas estão no celular, elas já entram no elevador sem ver se o elevador está. Dá um Google agora aí. Dá um Google agora, você que está me vendo. Veja o número de pessoas que caem em fosso de elevador por ano no Brasil. Mais de 300 por ano. Porque dá um problema no elevador, dá uma pane, só abre a porta, a pessoa não olha se o elevador está e vai e cai. O que está acontecendo? A gente que não olha mais com tanta atenção para atravessar uma rua, para ver se o elevador chegou. Para quando algo perigoso que nós vamos fazer, se aquilo que é algo que é perigoso, que não estamos acostumados a fazer, que já que é a primeira vez que vamos fazer, então vamos olhar se está tudo bem. Se eu estou me sentindo segura, estou me sentindo seguro, ok? Vou fazer. Tô legal, agora tô indo. Tô indo, agora vai. Nem Maria Eduarda, talvez tomada pelo medo e por um excesso de confiança que muitas vezes nós temos na outra pessoa. Quando alguém vai, dá um exemplo besta, vai cortar o teu cabelo, você tem total confiança, você não acha que a pessoa vai estragar o cabelo, que vai jogar alguma coisa que vai queimar o teu couro cabeludo. Quando você entra num carro, num ônibus, aquele motorista do ônibus, que a bordo do ônibus está com 80 pessoas, 80 passageiros, você está tão cansado, você trabalhou durante o dia, você chega lá, você encosta, mas está o cara lá o dia inteiro no transporte coletivo, transportando 80 pessoas. Um piloto e um copiloto de avião, antes de ligar toda a aparelhagem, é como na aviação, checar, e o copiloto checar, ok? A torre. Ninguém checou, ninguém olhou, ninguém se atentou, ninguém prestou atenção em absolutamente nada. As pessoas estavam simplesmente lá sem estar. Porque se alguém de fato estivesse naquela ponte do esqueleto com atenção de 12, 14 pessoas, estou falando de uma pessoa, uma só voz teria salvo Maria Eduarda. Um grito. E vou dizer mais, será que alguém viu, mas ficou com receio, talvez? Cara, não tem corda, mas acho que está atrás dela. Ninguém teve coragem ou ninguém viu. Isso mostra, isso revela o quanto que realmente nós estamos no automático. Sem prestar atenção, sem olhar, porque quando você olha, você sente. Quando você olha, você vê. As pessoas não estavam olhando. Nem aquelas
que estavam filmando, que aquelas que estavam filmando apenas viram um corpo sendo levantado de uma garota que ia ser jogada. Mas, prestem atenção agora nessa minha análise. Depois que ela caiu, depois que o corpo se estatelou no chão, percebam que depois alguém fala, acorda. Perceba que tem uma voz que fala, acorda, mas ela já tinha sido arremessada. Depois que falam acorda, é que começa o desespero, que vem que realmente o corpo estava ao solo, que tinha sido arremessado sem corda. Mas o desespero foi quando gritaram, acorda. Só que ninguém acordou em tempo para perceber que a corda não estava. Isso vale para outras situações onde nós estamos e nós também não vemos. A mesma situação se você ver alguém atravessando uma longa avenida onde tem muitos carros e você não grita para a pessoa. Olha o caminhão! Ei, ó, tá vindo um ônibus! Moça, moço! Porque nós não olhamos nem do lado, nem para trás e nem na nossa frente. Nós estamos numa sociedade cega, que mesmo filmando, não estavam vendo nada. Uma tragédia que parece agora mudar o rumo de algumas leis, depois que uma vida se vai e uma família inteira está morta. Porque não está apenas a Maria Eduarda morta, os pais estão mortos. O noivo vai carregar para sempre a dúvida. E o que muda isso em nós? Porque esse esporte vai continuar existindo, as pessoas vão continuar assaltando. Aquela ponte que já era para ter sido interditada há muito tempo, desde a minha época de repórter policial, que eu pedia no rádio na época, interditem essa ponte, depois que um rapaz de 17 anos morreu. Mas nesse país, tudo é passado a sangue. Se paga com a vida, com a morte, para que algo chame atenção e para que algo aconteça. Ninguém viu nada? Pelo jeito não. E todos nós, para finalizar, vamos nos colocar no meio dessa cegueira, onde a gente não olha nem o que está acontecendo no banco do lado com a pessoa. Como se alguém desmaiasse do seu lado, tivesse assim andando, para assim, fecha o sinal, e de repente alguém aqui, olha, alguém do seu lado desmaia, você não vê porque você está no celular, você continua e a pessoa caída. Até que alguma alma caridosa que olhou, que desmaiou. E mais, como se alguém, presta atenção nisso que eu vou falar, como se alguém tivesse sentado num banco de terminal esperando o ônibus e fizesse assim, ó. Um mal súbito. A pessoa dormindo lá, vai falar, o cara está dormindo lá. Só vão perceber que é um cadáver, que a pessoa teve uma parada cardíaca, talvez depois de 3, 4 horas. Só se uma pessoa humana estiver do lado, Senhor, Senhora, Senhor, passou mal, morreu. Do contrário, estamos tão perdidos que é possível que essa pessoa que teve uma parada e ficou e morreu sentada no banco, vai passar a noite lá. Todo mundo no vai e vem vai achar que está dormindo, ou que é um bêbado, ou alguém que só está tirando um cochilo, porque nós estamos, todos nós, verdadeiramente adormecidos. Se alguém tivesse acordado em tempo, tivesse olhando e prestado atenção, na hora que pegam ela, um grito, uma frase, os 3 teriam trazido a Maria Eduarda de volta.
eles teriam trazido ela de volta. Até o nosso próximo encontro. Você está na Geraldo Luiz TV. Olhe ao seu redor, olhe em volta, preste atenção, porque um olhar seu pode salvar muita gente ou uma pessoa. Não é só olhar, é verdadeiramente olhar. Compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro.